Olá, professores e professoras da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu sou a professora Berenice e, juntamente com a professora Gleibe e a professora Sônia, nós falaremos hoje sobre o tema Repensando o caminho da aprendizagem em tempo e pós-pandemia. Nós falaremos também sobre a trajetória dos documentos da rede que norteiam um currículo. Nós falaremos também sobre os componentes curriculares, língua portuguesa, história, geografia e matemática. Nós também iremos discorrer sobre como está sendo o ensino remoto e também refletiremos um pouco sobre o retorno às aulas presenciais. Para começarmos, então, vou fazer uma pergunta aqui para a professora Sônia. Sônia, você que tem nessa caminhada um pouquinho mais de experiência, né, e acompanhou algumas construções dos nossos documentos, como que se deu esse percurso dos documentos aí da rede? Bem, Berenice, nós temos aí uma linha do tempo dos documentos da REME. Lembrando que a nossa secretaria já foi Secretaria da Saúde e Educação, já foi Secretaria da Educação e Cultura, e só em 1985 que nós passamos a ser Secretaria de Educação. Então, até então, nós não tínhamos documentos norteadores, né? Em 1992, foi criado o nosso primeiro documento norteador, né, que trazia a concepção de educação da rede. Foram as alternativas curriculares, que eram vários cadernos, cada um uma área de conhecimento, né? E as políticas públicas, né, sempre estão mudando na questão da educação, e também a gente sempre ia avaliando esses documentos para sempre estar atualizando, melhorando sempre esses documentos para dar direções ao professor, às escolas, no seu trabalho pedagógico. Então, veio em 2000 a sequência didática. Essa sequência didática, eu lembro que eu comecei a trabalhar na rede mais ou menos nesse período, não vamos nos atentar muito em datas, né? Brincadeira. Essa sequência didática, ela vem até mesmo referendando a educação para o trânsito, né? Ela tinha as áreas de conhecimento e ainda tinha a educação para o trânsito. Em 2003, nós tivemos as diretrizes curriculares, que novamente nós estávamos atualizando os nossos documentos conforme as políticas da época, né? E por avaliação mesmo, que esses documentos precisariam estar sempre norteando, né? Tinha que ter melhores orientações para o fazer pedagógico do professor na escola. Depois de 2003, nós tivemos o referencial em 2008, que veio com a novidade dos itinerários científicos e culturais, né? Esse referencial, ele ficou um bom tempo na rede, até precisamos de fazer um documento que não está colocado aqui em 2016, que foram as orientações. Com a mudança, né, das políticas, né, com o advindo aí da BNCC, né, criando uma base comum, né, para todo o Brasil, nós tivemos que rever esse nosso referencial e reconstruí-lo, né? Então, nós tivemos aí 1, 2, 3, 4, 5 documentos atuais, agora contando com esse último referencial, que norteou o fazer pedagógico do professor. Eu garanto que muitos professores estão olhando aí quando ele começou, qual o documento que ele achou que foi melhor, que tinha mais complexo, que facilitou a vida dele, que complicou, né? Então, nós temos, o nosso município tem essa tradição de criar esses documentos, de construir esses documentos para nortear o fazer pedagógico dos professores.
Esse de 2020, que nós estamos implementando na rede, né, baseado na BNCC, foi construído democraticamente. Eu tenho um certo orgulho. Nos outros documentos, nós tivemos a participação dos outros professores? Tivemos, mas foram com representações. Neste último documento que nós estamos implementando, houve a oportunidade de todos os professores estarem sugerindo, falando, colocando o que ele achava realmente necessário ter esse documento ou não, né? Então, como foi a trajetória desse documento? Nós tivemos, primeiro, os professores estudaram a BNCC, nós também na CEMED estudamos a BNCC, para ver, como começar a comparar o referencial que nós tínhamos. Se nós teríamos que parar com esse referencial, né, não serve, ou reconstruí-lo. Então, nós fizemos esse estudo, a CEMED fez esse estudo por meio dos seus técnicos em cada área de conhecimento e ano. Aí nós vimos que o nosso referencial não estava, né? Aí foram feitas as formações continuadas baseadas na BNCC e na reconstrução do referencial, deste novo referencial. Nós tivemos 2 encontros presenciais com todos os professores da rede, né? E mais uma plataforma que o professor poderia sugerir, completar, olhar, falar alguma coisa. Depois nós pegamos todo este material, nós, quando eu falo os técnicos, professores técnicos da CEMED, né? Pegamos todo esse material e organizamos. E como é que ele ficou organizado? Esse documento, né? Esse novo referencial, ele ficou organizado em 4 cadernos, né? Sendo um de linguagens, né? Que tem a língua portuguesa, a arte, a educação física e a língua inglesa. A matemática, a ciência da matemática, ciências da natureza, as ciências, né? E as ciências humanas, que vai abarcar história e geografia. Não era para a gente conhecer um pouquinho, né, de como ficou o referencial do 4º ano na área de conhecimento da língua portuguesa, né? Passo para você, Berenice, que você pode falar um pouquinho mais com propriedade sobre essa organização desse caderno, aliás, desculpe, a área dentro do caderno. Isso mesmo, né? Dentro do caderno de linguagens, né, nós temos aí a língua portuguesa, assim como outros componentes curriculares. E nós vamos falar um pouquinho, então, dessa organização, como se dá essa organização dentro do componente curricular língua portuguesa. A organização, ela é didática, para orientar mesmo o trabalho docente. E o primeiro item, então, nós temos os campos de atuação. E aí, a primeira pergunta, e claro que todos os professores, né, já fizeram essa pergunta, e também já foi discutido desde o ano passado nas formações, o que são esses campos de atuação, né? Então, são as áreas de uso da linguagem na vida cotidiana. Onde que acontece esse uso, né? De que forma que ele acontece? Para que na realidade serve cada texto que, no caso da língua portuguesa, né, ela está dentro mesmo da linguagem, é o uso dessa linguagem, o uso da nossa língua, onde são utilizados, né, esses textos. E lembrando que assim como nós já tínhamos, né, nos PCNs, que já havia, e no referencial curricular anterior já havia o texto como o centro mesmo do ensino da língua, tanto a BNCC como, né, lógico, o nosso referencial curricular atual, também vê o texto como o centro do ensino da língua portuguesa. Dentro disso, então, nós temos esses campos de atuação, que são o campo da vida cotidiana, o campo artístico-literário, campo da vida pública e o campo das práticas de estudo e pesquisa. São esses 4 campos que serão utilizados aí dentro da língua portuguesa do 1º ao 5º ano, certo? Nós, então, vamos falar um pouquinho por que tem
né, seria a divisão, que na verdade eu chamo, né, de organização, porque é onde cada texto tem a sua predominância. Então, nós temos um texto que ele pode ser mais predominante, no caso, mais utilizado na nossa vida cotidiana, que é em casa, no trabalho ou no ambiente escolar. Nós temos o campo artístico literário, que vai englobar, lógico, essa linguagem aí literária, o campo da vida pública, que são os textos jornalísticos, publicitário, né? E também o estudo e a pesquisa, que no quarto ano terão também algumas especificidades, né? De serem trabalhadas, no caso, as notas de divulgação científicas, verbetes, enciclopédias, ela vai ter uma predominância nesse campo, né, nessa área de atuação. Agora, nós vamos falar por que nós falamos que essa divisão, ela é meramente didática, tá? Por quê? Porque no campo da vida cotidiana, eu darei o exemplo da receita. Nós temos a receita dentro do campo da vida cotidiana, que nós já, ou a maioria, aprendeu um monte de receita nova nessa pandemia, faz parte do nosso dia a dia. Por mais que nós não, às vezes, refletimos se é algo que nós fazemos corriqueiramente, mas nós precisamos, né, dos ingredientes, do modo de fazer, tudo, nós seguimos, né, uma certa regra, né, no caso especificamente nesse tipo de texto. Nós não podemos pular etapas, você não vai para o modo de fazer sem ter antes os ingredientes, né? Mas como eu posso utilizar, ele é predominante da vida cotidiana. Mas será que eu posso também utilizar ele com uma linguagem poética? Se eu sugerir ao aluno que ele faça ou produza um texto, né, que fale sobre os seus sentimentos, e utilizando a estrutura do gênero textual receita, eu posso utilizar uma linguagem, né, como ser feliz, a receita, né, da felicidade, eu posso utilizar uma linguagem literária. Eu posso utilizar também a receita de como ser um bom cidadão. Aí eu já vou voltar aí para o campo da vida pública, que vai ser a predominância da circulação mesmo desse texto. Eu posso também utilizar as receitas para fazer uma pesquisa, um estudo, uma pesquisa, e aí vai se voltar mesmo para o campo das práticas de estudo e pesquisa. Então, quando nós analisamos isso, nós vemos que a receita, ela não vai ser utilizada apenas, ou a sua predominância, né, vai se dar apenas no campo da vida cotidiana, vai depender do objetivo. Então, nas minhas práticas pedagógicas, eu tenho que pensar, quando eu vou utilizar um texto, qual é o meu objetivo com aquele texto, né? Então, qual vai ser o meio de circulação? É mesmo na vida cotidiana, é no artístico literário, é na vida pública, são nas práticas aí de estudo e pesquisa. Então, é isso que eu tenho que ter em mente. Então, eu não posso taxar um texto como específico de um campo da vida, né, num campo aí das práticas de linguagem. Isso eu não posso fazer. Eu preciso entender qual meio ele vai circular, qual objetivo que eu tenho para aquele tipo de texto. Nós temos aí também as práticas de linguagem, né, que seriam também, poderíamos dizer, os eixos, que é a leitura e escuta. Então, vocês vejam que nós tínhamos mais, assim, um foco na leitura, agora também é na leitura e na escuta, porque nós temos que ter, assim, bastante cuidado ao falar, né, e utilizar essa prática com os alunos. E aí, por que nós falamos isso, né? Quando nós falamos aí, no caso da escuta, nós temos que praticar essa escuta com os nossos alunos. Vou dar um exemplo aqui de algo que nós utilizamos apenas na escuta e não na escrita. Então, quando o aluno vai ler, ele vê, né, na escrita um tipo,
de letra que representa um determinado fonema, mas na oralidade, no caso, na fala, é outro. Então, e quando nós falamos também, no caso, nós vamos discorrer depois sobre a oralidade, mas essa questão de leitura e escuta, ela vai também, por isso que é uma divisão didática, que também essas práticas de linguagem, porque como que você vai ouvir se você não está praticando a oralidade, né? Então, quando nós falamos dessa escuta, é da maneira que essa oralidade acontece, tá? Então, quando eu falo, por exemplo, o meu nome, Berenice, eu falo Berenice, mas na escrita é Berenice, como vocês podem acompanhar aí. Nós temos também aqui o exemplo, né, da Gleibe, né? O nome Gleibe também termina com E, mas nós falamos I. Então, como que eu vou preparar o aluno para essa escuta? Então, essa escuta, ela pode se dar de duas formas. A escuta mesmo, ela praticar o que ela praticar a escuta e também praticar o silêncio, porque eu tenho tempo de fala quando eu falo, os alunos, eles precisam estar em silêncio para que eles possam ouvir. Então, praticar a escuta também é praticar o silêncio. É claro que como professora só acontece comigo, eu acho que com as minhas colegas, né, a Sônia, a Gleibe, elas podem falar aí, aconteciam com vocês também, meninas, assim, de vocês falarem, né, e os alunos falarem juntos, acontecia com vocês ou é só comigo mesmo? Normal. Normal, né? Então, acontece... Faz parte. Então, eu acho que isso acontece aí com, talvez, né, na maioria dos professores. Eu vou pedir para a Sônia ligar o microfone dela. Já liguei. Então, agora sim. Acontecia com você também, Sônia? Algumas vezes, né? Por não se dizer muitas vezes, né? Nós precisamos ensinar o nosso aluno não só a ler e escrever, mas a escutar. Também a prática de escuta. É isso aí. Obrigada pela participação aí de vocês. Então, nós vemos que isso é muito importante, essa prática aí de escuta, né? Nós temos também eu ia assim também assim enfatizar que nós vamos falar assim um pouquinho da oralidade. Acho que depois eu nem preciso retomar também a oralidade, porque a gente já fala um pouquinho também da oralidade, depois vamos para a produção de texto. Porque nós temos aqui a prática, como eu falei, Berenice, Gleibe, Leite, né? Nós não mudamos só, não alteramos na fala só colocamos o I no lugar do E na fala, mas também o U no lugar do O, que no caso, quando nós falamos muito, né, nós utilizamos isso. Isso é uma prática aí da nossa oralidade. Então, nós temos que ter bastante, assim, em mente que a fala é diferente da escrita. Isso também faz parte da variação linguística, porque é regional. Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nós falamos dessa maneira, mas claro que pode haver cidades, estados que pronunciam de uma maneira diferente. Então, tudo isso, de uma forma gradativa, nós podemos trazer também para os nossos alunos, que a escrita é diferente da fala, e eles começam a ver isso, né, as meninas também podem, né, colaborar, eles começam a ver essa diferença eu acredito, desde a educação infantil, não começam a ver que a escrita é de um jeito e a oralidade é de outro, não é, meninas? Sim, quando a gente trabalha com eles, ainda mais se tem alguma criança que ela veio de outro estado, né, tem uma forma de falar diferente, e aí quando a gente trabalha através dos jogos, das brincadeiras, as crianças têm essa percepção, né, porque elas falam de um jeito e a ficha do nome, por exemplo, está escrito de outra forma, né, tem o nome, as letrinhas trocadas.
Então, elas começam a perceber isso desde muito cedo, e nós podemos ir mediando essa aprendizagem e mostrando essas diferenças para os alunos. Então, quando nós falamos de produção de texto, né, que é uma outra prática aí da linguagem, nós devemos pensar nessa produção como um meio de utilização desses textos. Então, os alunos, eles precisam escrever algo que realmente faça sentido, que tenha um significado no cotidiano dele. Não pode estar afastado daquilo, porque a princípio nós tínhamos apenas textos escolares, eles eram utilizados somente ali dentro da escola. Então, como eu posso promover essa prática de produção textual que vá além da sala de aula, né? Então, quando nós estamos trabalhando, por exemplo, como eu falei anteriormente sobre a receita, eu poderia fazer uma troca de receita, né? No caso, ou criar algumas receitas e serem trocadas, nós poderíamos falar sobre o bilhete, né? Nós podemos, no quarto ano, nós temos a carta de reclamação. Então, essa reclamação, ela tem que partir do cotidiano do aluno, das necessidades, que seja realmente a voz do aluno, dos alunos ali dentro, né? Então, não é uma reclamação, uma carta de reclamação que seja um problema voltado para mim enquanto professora, tem que ser algo que seja voltado mesmo para o cotidiano do aluno. Então, essa produção, repetindo e refrisando, ela precisa ter sentido, fazer significado para o aluno, para que ele veja que realmente produzir um texto é necessário para a prática da cidadania, né? Então, e quando nós falamos também a diferença grande que existe entre a oralidade e a escrita, porque dentro da oralidade nós temos também os gestos, né? Nós temos outros sentidos que nós não temos ali na produção de texto. Então, essa produção de texto, ela precisa ser bem clara, precisa ser bem redigida. Aí nós entramos já nessa questão da análise linguística e semiótica, porque quando eu não consigo utilizar adequadamente a pontuação, a ortografia, nós sabemos que tem palavras que se ela tem o mesmo som, mas ela é escrita de maneira diferente, ela modifica o seu sentido, né? Então, nós precisamos ter bem claro isso. Por que é tão importante, né? E aí nós temos também essa questão dessa mudança, né? Do referencial curricular anterior para o de agora, que é essa questão da análise linguística e semiótica, né? Então, nessa análise linguística e semiótica, eu vou deixar de lado o estudo mesmo da gramática? Não, é claro que não, né? Não deixaremos de lado e continua com uma importância significativa. No entanto, eu vou dar também margem a analisar outros tipos de sentido, como os sons, né? No caso das histórias em quadrinhos, as onomatopeias, dentro de outros recursos, os recursos gráficos, tudo isso é analisado aí nessa questão linguística e semiótica. Principalmente, nós vamos falar um pouquinho já também sobre essa questão dos textos aí que são digitais. Então, é muito importante nós termos em mente que tem muita novidade, né, dentro da produção de texto, e que toda essa novidade precisa ser analisada dentro do contexto escolar, dentro de sala de aula, tá? Então, nós vamos, dentro também, depois, né, da prática de linguagem, nós temos o objeto de conhecimento e as habilidades, tá? Então, o objeto de conhecimento vai ser algo mais amplo e as habilidades mais específico daquilo que será trabalhado, certo? Nós temos, então, nesse contexto, nós vamos pensar um pouquinho como que nós podemos trabalhar a língua neste momento, tá? Como que é o ensino da língua? Dentro do componente curricular, eu tenho muitas habilidades, né?
mas eu não tenho um tempo hábil para trabalhar tudo isso neste momento de pandemia. Como que eu posso fazer isso, então? Eu posso utilizar experiências dos alunos, levando em conta o quê? Os campos de atuação e as práticas de linguagem. Então, eu tenho que pensar quais campos de atuação que eu posso utilizar neste momento e separar algumas habilidades que sejam mais, não menos importantes, mas mais urgentes neste momento, tá bom? Então, enfatizar bastante essa questão da leitura e da escrita, né, começar a desenvolver as habilidades aí voltadas para a educação digital, porque, como eu disse para vocês, nós temos essa questão aí dos gêneros digitais, né, e esses gêneros digitais, eles são muito importantes para o momento atual da educação, porque eles mobilizam diferentes linguagens, como nós podemos aí ver analisar nesse infográfico, né, ele expande sentidos, o processo de compreensão e produção. Hoje, a produção textual, ela é muito diferente, todo mundo opina, e no caso das redes sociais, até mesmo, né, nós vemos com muita frequência, você não precisa ser expert naquele assunto para dar a sua opinião sobre aquele assunto. Então, a internet trouxe muita voz, os textos digitais trouxeram, assim mesmo, a voz trouxe, né, a voz da população. Então, nós temos também, nesse contexto aí, nós vemos que o aluno, ele aprende a refletir e traça também projetos autorais. É muito comum nós vermos hoje crianças nessa idade aí da etapa do ensino mesmo do quarto ano, que já tem o seu canal, né? Então, e que produz, ali o que ele está produzindo? Linguagem, né? E nós temos que estar atento com relação a tudo isso, para que nós possamos trazer um ensino mesmo atual para os nossos alunos, certo? Então, nós temos também, né, nesse contexto aí, a matemática. Eu pergunto, né, agora para você, Gleibe, como que fica o ensino da matemática aí nesse contexto? Então, nós vamos falar então um pouquinho, né, sobre as competências da matemática, as competências específicas, né? Elas tiveram algumas alterações, né? Porém, dentro delas ainda nós temos as unidades temáticas, tá? Cada unidade temática, né, que elas tiveram algumas mudanças. Então, dentro das unidades temáticas eu tenho os números, eu tenho a álgebra, eu tenho geometria, eu tenho grandezas e medidas, e tenho as probabilidades e as estatísticas, né? Cada unidade temática, ela vai ter o seu conhecimento específico, tá? E também ela irá contemplar o objeto do conhecimento e as habilidades relacionadas. Então, cada unidade temática, ela tem o seu objeto do conhecimento e as suas habilidades relacionadas, tá bom? O que veio de novo, né, que ficou diferente, né, que as pessoas assustaram um pouquinho, os professores assustaram um pouquinho quando nós falamos sobre isso. Então, nós temos a álgebra, as probabilidades e a estatística, né, que eles assustaram um pouquinho. Então, essa foi a principal modificação que ocorreu dentro da matemática, foi a principal mudança, tá? E aí nós temos alguns aspectos também que foram colocados. Por exemplo, a reorganização do conteúdo, que foi a álgebra, né, a probabilidade e a estatística. Aí ele fala mais sobre em trabalharmos com a reflexão e com menos memorização, né? Porque quando nós trabalhamos com a matemática, nós temos que fazer o aluno construir esse pensamento, né? E com isso, quando eu faço meu aluno construir esse pensamento, esse meu aluno, ele vai aos poucos descobrindo, então eu já estou trabalhando com uma progressão mais natural, né? Eu vou trabalhando eu vou de acordo com o desenvolvimento do meu aluno, porque tenho alguns alunos que, né, acompanham esse desenvolvimento e outros não. Então, eu vou trabalhando a complexidade das minhas atividades, né? E aí nós temos aí a conexão, né, entre os conceitos
conceitos. O que seriam essas conexões entre conceitos? Quando a Berê fala sobre a vida cotidiana, que quando a gente trabalha com a receita, né, eu posso estar trabalhando a receita e também o que eu trabalho dentro da matemática? O que tem dentro da matemática na receita que eu posso trazer na minha vida cotidiana? Né? Então, eu tenho que saber, o aluno tem que saber por que ele está estudando aquele conceito, por que ele estuda aquilo, por que ele estuda medida, tá? Aí tem as vivências, né, dentro das pesquisas, que seriam, por exemplo, o momento em que ele realiza essa receita, ou que ele, né, executa, vai em busca, vai procurar, né, sobre o conteúdo específico que ele está trabalhando, né? Então, quando a gente fala desse processo todo que ele vem acontecendo, eu não posso esquecer que eu tenho que fazer com que meu aluno ele tenha esse pensamento construído. Aí, quando a gente fala lá na álgebra, que foi algo que ficou um pouquinho mais pesado para o pessoal, né? O que vem a ser essa álgebra, né? Nós falávamos de álgebra no 7º ano. Quando a gente fala em álgebra, meu Deus, como que eu vou trabalhar isso? Lá no 7º ano, a gente trabalha com letras, x, y, equações. Então, o meu aluno, ele está trabalhando a linguagem algébrica já. Porém, antes dessa linguagem algébrica, que ele já chegou aí, ele construiu um pensamento algébrico. Então, quando eu falo sobre trabalho de sequência, quando eu falo trabalho de igualdade, quando eu falo em trabalho de regularidade, isso eu estou trabalhando a construção do pensamento algébrico, tá? Então, eu trabalho desde o início, eu estou trabalhando a construção do pensamento algébrico com a minha criança. Quando eu falo em compreensão das regularidades, quando eu falo sobre o processo, né, de generalizar um pensamento a um padrão que é observado. Então, quando eu trabalho atividades com eles, com materiais manipuláveis, quando eu trabalho com letras e números móveis, eu vou aumentando a dificuldade, né, deixando essa atividade um pouco mais complexa. E como que eu trabalho isso? Quando eu trabalho com essas sequências, por exemplo, eu levo o meu aluno a pensar, a descobrir, eu lanço desafios para ele. Então, eu vou mostrar para ele que eu tenho um quadrado vermelho, e um triângulo, um quadrado vermelho e 2 retângulos, um quadrado vermelho e 3 círculos, e assim eu vou fazendo, e ele vai ter que descobrir qual foi esse processo generalizado e essa regularidade que aconteceu, tá? Isso tudo, o professor tem que estar o tempo todo em momento investigativo desse aluno. Esse vai ser o processo da avaliação, né? A gente não pode esquecer que quando a gente está trabalhando com a criança do 1º ao 4º ano, ao 5º ano, eu tenho que estar sempre observando e anotando. É o processo investigativo do meu aluno que vai ser o resultado da minha avaliação, tá? E aí, como que eu faço esse tipo de trabalho? Gente, se eu proporcionar um trabalho em grupo, se eu proporcionar para o meu aluno participação, se eu chamar esse meu aluno para trabalhar, né, estar junto, chamar um colega, onde eu lanço um desafio para o meu colega, para o outro, se ele está certo, se está errado. Então, quando eu trabalho dessa forma em grupo, eu faço com que quase todos eles, né, tenham uma participação mais, digamos que mais leve, né? E eu trabalho também essa troca de comunicação, tá bom? Quando a gente fala nessa álgebra, né, que a gente começou lá na construção do pensamento, com a criança pequena, no 1º ano, muito bem, Gleibe, mas eu quero saber, e no 4º ano, o que é a álgebra do 4º ano? Bom, nós não falamos em igualdade, nós não falamos em sequência, então, quando nós trabalhamos com o nosso aluno lá no 4º ano, por exemplo, 2 mais 3 é igual a 5, e 5 é igual a 4 mais 1, então, 2 mais 3 é igual a 4 mais 1, quando eu faço esse tipo de trabalho com o meu aluno, eu
estou levando ele a fazer uma observação de igualdade, não é? A gente apresenta para ele uma identificação de uma operação feita. Eu apresento e aí mostro para ele aonde que está essa igualdade. Então, eu levo o meu aluno a estar construindo esse pensamento. E ele prestou atenção, aquele aluno que já teve essa formação lá no primeiro ano, da sequenciação, da igualdade, da regularidade, ele vai conseguir trabalhar aqui, tá? Então, esse tipo de percepção, ele é trabalhado desde o começo. E ele é um pré-requisito essencial para quando eu for trabalhar a linguagem algébrica, tá? Porque eu estou nesse processo de construção, né, para que ele possa abstrair, tá? Então, assim, quando eu trabalho o objeto do conhecimento, que vem a relação entre adição e subtração, entre a divisão e a multiplicação, eu estou trabalhando com ele as propriedades que são operatórias, né? E essas inversões entre a adição e a subtração, a multiplicação e a divisão, elas são propriedades algébricas, né? Porque são através dessas atividades investigativas, quando eu trabalho com ele, 5 menos 3 é igual a 2, então, 5 menos 2 é igual a 3, eu levo ele a fazer esse processo de inversão, de comparação, de regularidade, tá? E não esquecendo que a aula, ela é sempre trabalhada em cima, ou até mesmo, vamos dizer, né, que o plano do professor, ele tem que ser trabalhado em cima das habilidades relacionadas, né? Quais são as habilidades que o meu aluno tem que estar apto a conseguir ter um conhecimento, né? Porque a gente pode falar totalmente dominar, porque não seriam todos, mas se apropriar, né? Digamos assim. Eu não posso esquecer de fazer o fechamento dessa minha aula, né? Então, eu vou perguntar para o meu aluno, em que momento que ele utiliza, por exemplo, esse conteúdo específico que ele está trabalhando? Em qual momento que eu aplico isso dentro da vida cotidiana dele, né? O que é, por exemplo, eu tenho que contextualizar. Quando a gente fala no conceito lá que foi colocado, eu vou contextualizar, assim, o que vem a ser um padrão? Qual que é o conceito de padrão, né? Por que nós chamamos de regularidade, né? Aonde que eu uso esse contexto na vida do meu aluno, tá? Então, eu vou procurar não esquecer de trabalhar esse conceito. O que ele aprendeu? O que foi mais fácil? O que eles descobriram? O que ficou mais difícil de entender? E assim eu vou construindo com o meu aluno quais são as dificuldades e vou também trabalhando essa progressão mais complexa com eles, tá? Eu acho que nós falamos sobre tudo nesse momento, né? Porque a ênfase a gente deixou mais para a álgebra, né? Porque foi a parte que deu um boom maior. E, na verdade, vocês já trabalhavam com essa álgebra desde a educação infantil, digamos assim, né? Importante só falar o seguinte: o meu aluno de 4º ano, que não tem esse pensamento construído, professor, eu posso utilizar, sim, os materiais manipuláveis. Eu preciso, porque senão não adianta eu querer dizer para o meu aluno que 7 mais 3 é igual a 10, que ele não vai entender. A partir do momento que ele utilizar um material e construir, que ele conseguir entender aquele processo, aí sim você pode trabalhar com ele dentro, né, do quadro e das atividades. Tá bom? Eu acho que esse recadinho eu consegui, espero tenha conseguido passar para vocês, tá? E agora eu vou assim, a Sônia tem mais algumas novidades para vocês, né? Sobre a história e sobre a geografia. Então, ela tem muita coisinha para dar para vocês de dica. Então, a Sônia vai falar com vocês agora. Então, eu vou falar um pouquinho dos cadernos, do caderno de ciências humanas, que vai abarcar a história e a geografia. No caso, vou começar pela a história, a organização desse caderno, como ficou para o 4º ano, né?
A história vem com as suas unidades temáticas, que antigamente nós chamávamos de eixos, né? 3 grandes unidades temáticas. Vemos com os objetos de conhecimento, que são aqueles conceitos, aquelas noções mais amplas, né? Vem as noções e conceitos, porque quando eu pego esse objeto de conhecimento maior, esse tema maior, eu vou ter dentro dele vários conceitos, várias noções, né? E ele vem com as habilidades relacionadas, que também são amplas, e para a gente alcançar essas habilidades com os alunos, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que trabalhar conhecimentos específicos. A história, ela vem com um diálogo muito grande entre o passado e o presente, né? Ela fala que é necessário transformar a história em uma ferramenta a serviço de um discernimento maior sobre as experiências humanas e das sociedades em que vive. Então, o que eu preciso trabalhar na história? Eu preciso trabalhar com meus alunos não factualmente, né? Só simplesmente colocar o fato, né, acontecido no passado. Mas o que esse fato trouxe para consequência no presente, né? Quais são os marcos que eu tenho? Quais são as mudanças que o presente, né, vai ter que fazer, né, ou sofreu mudanças, né, para esse momento, né? Então, eu tenho que dialogar sempre o passado com o presente. Eu não posso simplesmente ser uma história factual. Vou lá, conto os fatos e pronto. José Antônio Pereira chegou, né? Ficou por aqui, fundou Campo Grande. Então, eu preciso, né, fazer com que o aluno faça uma relação. Por que ele veio? Por que ele ficou? Qual é a mudança depois? Nós temos alguma característica daquele período, né? Quais são os marcos dentro da nossa cidade? Então, eu tenho que estar sempre relacionando o passado e o presente. Depois, nós temos alguns processos, algumas novidades dentro do objeto de conhecimento do 4º ano. Ou seja, vem o aparecimento, né, da espécie humana e sua expansão pelo mundo. Nós vamos falar um pouquinho desse aparecimento do ser humano, né? Nós vamos falar um pouquinho de nomadismo, né? Que vai dar já a ideia de processos migratórios. Nós vamos falar de processos migratórios do Brasil, né? Mas ainda, Sônia, não acha que é muito para o 4º ano? Não, porque quando eu vou começar esses processos, eu vou começar do local de vivência dele, eu vou começar de Campo Grande, né? E ainda eu vou crescendo. Eu vou contar que o homem, quando ele apareceu na Terra, no nosso planeta, né? Que ele era nômade, que ele andava, né? E tinha uma relação diferenciada com a natureza, né? Então, mostrar para ele que o homem foi evoluindo e conforme as suas necessidades foi transformando, né? Foi evoluindo. E como fazemos isso? A BNCC, ela fala muito da historiografia, ou seja, esses processos cognitivos que eu uso: identificar, comparar, contextualizar, analisar, interpretar, né? Esses processos, os nossos alunos, né, vão adquirindo durante todo o seu percurso dentro do ensino fundamental, do médio e até mesmo na graduação. São processos que vão tendo um grau de complexidade. Isso é uma fala da BNCC e uma sugestão que também está dentro do nosso referencial. Mas o nosso referencial deixa aberto, professor, a sua abordagem, a sua perspectiva pedagógica, tá? Você pode trabalhar de outras maneiras, né? Trazendo o seu aluno a investigar o passado, né? Para chegar no presente. E como se deu toda essa transformação.
E aí a história, ela tem agora direções bem claras, né? Romper com a memorização, como eu falei, trabalhar o fato pelo fato, diversificar as fontes históricas como os recursos didáticos, né? Eu posso usar livro, eu posso usar fotografias, eu posso usar mapas, eu posso usar imagens, vídeos, né? Manuscritos antigos. Então, eu tenho que diversificar essas fontes históricas. Também o conhecimento histórico construído a partir da investigação, né? Das mudanças, principalmente iniciando da sua vida cotidiana, né? E ampliando para os fatos locais, nacionais e globais. Se você pegar todo o referencial do primeiro ao quinto ano, né, na primeira etapa, nós vamos ver que a história ela vai crescendo, ela vai chegando, começando lá, e agora, aqui no quarto ano, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando agora da nossa cidade, nós estamos relacionando com o Brasil, nós estamos relacionando com o mundo, né? Nós estamos vivendo agora um momento histórico. O nosso aluno, né, ele tem que se ver parte da história, né? Porque hoje nós estamos vivendo uma pandemia, ele está vivendo esse momento histórico, né? Por que nós temos que fazer tudo isso? Para uma ressignificação da função política e social. Como é que as coisas mudam? Como é que eu posso mudar alguma coisa? Como é que eu posso ser protagonista da minha história, né? Fazendo que as coisas, que as condições melhorem para mim e para o outro, né? Então, a história vem com essa roupagem, né? Que não é nova, né? Mas vem bem clara e abastecida aí com as habilidades, né? Ela vem pedindo, as habilidades vem pedindo essa questão do trabalho, né? Do professor que mostre ao seu aluno, você faz parte da história, o seu passado tem influência no seu presente. Então, eu tenho que pensar isso daí para que eu possa transformar, que eu possa mudar e melhorar as coisas. Aí nós passamos para o caderno da geografia, né? Que está dentro das ciências humanas, que também tem as suas unidades temáticas, 4 unidades temáticas que vão com objetos de conhecimento, que são aqueles temas maiores, né? Suas habilidades, e para alcançar essas habilidades, eu tenho que ver os conhecimentos específicos, né? A geografia, ela vem aí para falar sobre a questão do pensamento espacial e sobre o raciocínio geográfico, né? Então, ela não é mais aquela geografia que fala somente de mapas, ou se você descrevia um fenômeno da natureza, que eu decorava clima, relevo, vegetação, então era só uma geografia física, né? Hoje ela vem para falar do sujeito, né? Do ser humano em relação à natureza. E ela usa alguns instrumentos que deixaram bem marcados nessas unidades temáticas, as conexões, as escalas, né? Ela fala sobre a interpretação de mapas, de croquis, né? Então, com mais ênfase. Então, a geografia vem mesmo para trabalhar com a cidadania. Ela sempre trabalhou, só que agora ela fala muito do pensamento espacial e o raciocínio geográfico, para dar conta de alguns conceitos, como lugar, paisagem, região, né? Então, vem esse momento para que esses conceitos, né, fiquem claros para os nossos alunos, porque se ele conhecer o espaço em que ele vive, ele pode transformar, né? Ele pode melhorar. Então, vamos ver um pouquinho o que é esse pensamento, né, espacial, que vem de teóricos norte-americanos, que começou lá em 2006. Então, para que eu tenha um pensamento espacial, eu vou ter conceitos espaciais, formas e representações e raciocínio, né?
E você fala assim, mas pensamento espacial, Sônia, mas isso é uma prática só da geografia? Não, é uma prática de todas as áreas de conhecimento, né? A geografia traz com mais um pouquinho de propriedade, ela coloca que para que eu tenha um raciocínio geográfico, eu tenho que ter o pensamento espacial, mas e como é que eu faço isso? Ora, o meu aluno não vai ter um pensamento espacial de uma hora para outra, né? Ele vai ter que adquirir alguns conceitos espaciais, né? Como localização, orientação, direção, distância, né? Se eu quiser ir numa outra área, vamos dizer, eu vou fazer uma comida, né? Eu preciso saber que panela que eu vou usar, né? Qual a panela adequada para preparar aquele alimento, né? Isso é um pensamento espacial, né? Então, eu tenho que ter conhecimento de alguns conceitos e ter também na cabeça e também saber representar, né? Então, eu venho com as representações, dentro da geografia, as representações gráficas e cartográficas, que são os mapas, os croquis, as maquetes, né? Eu tenho que fazer essa representação desse meu pensamento espacial, né? Porque eu tenho um raciocínio para estruturar um problema, para buscar a resposta desse problema, né? Se eu saio daqui da CEMED para a minha casa, qual é o melhor trajeto? Então, eu tenho que ter na minha cabeça esse pensamento, aonde, quais ruas eu vou passar, né? Qual vai ser o meu melhor trajeto? Então, eu tenho que ter conhecimento, né? Para até mesmo evitar o tráfego de congestionamento. Então, esse é o pensamento espacial que vocês vão trabalhar com os seus alunos. E esse pensamento espacial é muito importante, né? Porque ele vai dar origem ao quê? Ao raciocínio geográfico, né? Eu tenho que ter o raciocínio geográfico. Esse raciocínio geográfico, né? Esses 3 elementos, então eu tenho que ter esse pensamento espacial, vou repetir o raciocínio geográfico, né? Para trabalhar as questões de eu transformar o meu cotidiano, porque daí eu vou conhecer melhor o meu cotidiano. Eu vou falar um pouquinho mais dessa questão do cotidiano. Como que eu vou falar? Pelo raciocínio geográfico. O que é isso, Sônia? O raciocínio geográfico, né? Como eu vou falar? Bom, se eu preparei o meu aluno com as questões espaciais, né? Eu já tenho um pouquinho do raciocínio, do pensamento espacial, eu vou falar do raciocínio geográfico, que tem também alguns princípios. Lá eu não tinha o conceito, eu tinha representação, a criar problemas e ter as soluções. No raciocínio geográfico, se eu criei tudo isso, o que eu vou fazer? Como eu vou raciocinar geograficamente? Olha, simples. Eu vejo localização, então, onde está acontecendo esse fenômeno? Está distribuído aonde no espaço esse fenômeno? Qual a extensão disso daí? Ele é só local? Por exemplo, a pandemia, ela aconteceu só em Campo Grande? Ela está acontecendo só em Campo Grande? Ela está acontecendo no Brasil? Ela está acontecendo no mundo? Então, olha a extensão. E a conexão? Qual a ligação, né, da pandemia que está acontecendo aqui e que está acontecendo em outros países, né? Fazendo uma analogia, como é que nós estamos lidando com essa questão, né? Diferenciar, né? Porque são áreas diferentes, têm aspectos físicos diferentes, né? E também a questão da ordem, né? Como é que a sociedade está vendo isso? Como que as regras, né? Como a política está sendo envolvida nesse momento, né? Então, isso são princípios do raciocínio geográfico. Se eu juntar o pensamento espacial e o raciocínio geográfico, eu vou munir o meu aluno para transformar o espaço, porque ele vai ter o conhecimento do cotidiano dele, do espaço geográfico que ele vive, né? Então,
No raciocínio geográfico, nós temos as práticas espaciais, que é o pensamento espacial, né? Onde eu vou ver o espaço, a escala, o tempo e os processos. Para o quê? Para eu poder localizar, descrever, interpretar. E aí eu vou transformar, se for necessário. Então, essa é a roupagem da geografia. Ela tem uma relação muito grande entre homem e natureza, né? O ser humano, será que o ser humano hoje, conversando com meus alunos, respeita o momento da natureza, né? Como nós vamos deixar esse planeta para o futuro? Será que o passado, né, deixou boas coisas para que eu possa, no presente, dar continuidade? Ou eu aprendi que alguns erros do passado eu vou melhorar no presente para ter um futuro melhor, né? Então, a geografia vem para trabalhar a cidadania. Aliás, esse caderno de ciências humanas vem para trabalhar a cidadania, tanto na história quanto a geografia. Mas aí nós temos as peculiaridades de cada componente curricular. Se você folhear e prestar atenção, nós temos algumas coisas comuns, né? E particulares da área. Por exemplo, a língua portuguesa, ela vem com os campos de atuação e as práticas de linguagem que a Berenice já falou. E que ela tem em comum com as outras áreas, e as outras áreas têm em comum com ela, né? Os objetos de conhecimento, né? Então, isso vem dar igualdade entre a língua portuguesa, matemática, história e geografia. As habilidades da língua portuguesa são mais específicas. As nossas habilidades em matemática, história e geografia, que a gente chama relacionada, elas são mais amplas. Então, o professor tem que olhar, e quando nós falamos na construção do nosso referencial, as habilidades têm que ser destrinchadas em outras habilidades, né? E os conhecimentos específicos, né? Que são aqueles conteúdos, aquele conhecimento que o aluno vai ter que adquirir para alcançar as habilidades. Então, nós temos em matemática, história e geografia, unidades temáticas em comum, habilidades relacionadas, conhecimentos específicos, né? Em comum os três. O que está diferenciando também um pouquinho a história, que nós temos também os conceitos, né? Dentro da estrutura da história. Então, esse é o nosso referencial. Um grande desafio esse ano da nossa implementação, ainda mais com esse isolamento. E como será que vocês estão lidando com isso? Né? Como estão fazendo isso? Né? Vou chamar a professora Berenice para falar um pouquinho do que nós estamos fazendo. Estamos fazendo educação à distância? O que é esse ensino remoto, Berê? Isso mesmo, vamos falar um pouquinho sobre isso agora, Sônia, para nós podermos entender o que está acontecendo aí nesse momento. Nós vemos aí nessa imagem que é de um aluno aqui da nossa rede estudando em casa. E em contraponto, nós temos essa outra imagem que também é de uma sala de aula aqui da nossa rede, né, de Campo Grande, e que está vazia. Infelizmente, né, para nós, enquanto professores, é muito difícil vermos a sala da maneira que está, a sala vazia, né? E nós sabemos que, como a Sônia perguntou, será que é um ensino à distância? Como que é esse ensino? Então, o que realmente está acontecendo neste momento? Nós temos um ensino remoto, mas é um ensino remoto emergencial, né? Nós nos vemos no momento que precisamos de um dia para o outro preparar e organizar tudo para que o ensino chegasse até o aluno, né? Bem diferente do ensino à distância. Essa foto que vocês estão vendo aí também são alunos da nossa rede, alunos fazendo atividades com a participação aí da família, e também esse é o nosso caderno, né, de atividade, foi disponibilizado aí aos alunos.
E então, o que vem a ser? Por que que esse não é um ensino realmente não é um ensino à distância, porque o ensino à distância ele precisa de toda uma estrutura, ele precisa de uma organização, de uma preparação, né, de formação aos docentes, e que não ocorreu no ensino remoto emergencial, exatamente por conta dessa palavrinha, emergencial. Então, se era algo emergencial, não foi possível ter toda essa preparação. Mas, em contrapartida, nós temos aí que nos orgulharmos muito, né, que são os professores da rede. Nessa imagem, vocês veem o professor João Alisson, ele está gravando, né, nesse momento aí, uma aula para a TV Reme, né, uma aula de ciências para o 4º ano, e nós pegamos, né, essa imagem que representa todos aqueles professores que estão se dedicando, estão mesmo com uma dedicação nesse momento. Então, eles estão lá indo, né, gravar e realmente levar aos alunos que não têm condições de acessar, no caso, uma plataforma digital, então chega até esse aluno. Então, nós queremos dizer a todos vocês, professoras e professores, que nesse momento estão se dedicando, né? O nosso muito obrigada, não só pela dedicação, mas também pelo compromisso que vocês estão tendo neste momento, pela disposição, pela criatividade, pela inovação. Nós vemos o tempo inteiro como que vocês estão se sobressaindo nesse momento mesmo que nós saímos da nossa zona de conforto, né, para essa nova realidade, e dizer que vocês estão se saindo muito bem. Nosso muito obrigado por poder contar e levar esse ensino até os alunos da rede. Então, isso é algo que é extraordinário mesmo neste momento que estamos enfrentando esse momento tão difícil. E aí, fica uma perguntinha para vocês. Qual está sendo a ferramenta mais utilizada neste momento? Né? Assim, em pouquíssimas, assim, de uma forma bem objetiva. Para vocês, Gleibe e Sônia, qual vocês acham? Que ferramenta está sendo utilizada? Uma só. Vou eu falar. Posso, professora? Eu acho que são os vídeos, né? E você? Eu morreria do coração, e acho que muito professor morreu do coração, outros não, os mais novos eu acho que já estão aí nas redes sociais há muito tempo, né? Mas vamos dizer, professores com um certo tempo. A criação dele, eu acho que de imediato é um vídeo, porque o professor gosta de falar, gosta de explicar. Então, o vídeo seria talvez a ferramenta mais usada. E você, Gleibe, o que você acha? Eu acho também que a ferramenta mais usada é o meio de comunicação, né? Não teve como fugir dessa tecnologia. Então, eu acho que entre o WhatsApp, live, mas eu acho também que tiveram muitos professores que realmente eles precisam ser muito parabenizados, né? Porque, como a Sônia falou, nós vemos de um tempo onde nós somos só professores, e nós precisamos dos alunos para falar. Falar sem ter os alunos é muito complicado, né? A gente não tem ali essa troca, mas nós precisamos nos adaptar, e foi realmente, acho que pelos alunos que nós entramos nessa onda positiva e enfrentamos tantas barreiras. Verdade. Então, vamos falar já, então, nesse contexto aí, um pouquinho dos vídeos, né? Então, o vídeo, nós, quando vamos pensar, nós temos as lives, né, as transmissões aí ao vivo, como está acontecendo agora. Nós temos também as videoaulas, que é o que é mais corriqueiro, a preparação
para os alunos, né? Mas como são essas videoaulas? Como eu posso elaborar essas videoaulas neste momento? Eu tenho que me atentar a algumas coisas. Então, se eu vou preparar uma aula para o quarto ano, eu preciso utilizar a linguagem do quarto ano, eu preciso pensar nas linguagens, aí no visual, né? Nesses elementos gráficos, para que possa realmente atender o aluno nessa etapa de ensino, tá? Então, eu preciso também pensar quais são os cuidados que eu preciso tomar, né? No momento de preparar essa videoaula. Então, eu preciso, nesse momento, ter em mente que eu posso, sim, utilizar uma forma lúdica para passar esse conhecimento para o meu aluno, mas também eu preciso pensar que eu sou professora, então eu preciso ter ética, é necessário ter ética no momento da preparação dessa videoaula. Então, existem algumas coisas que realmente precisam ser deixadas de lado e colocar o profissionalismo, né, acima de tudo, porque nós precisamos vestir a camisa de professores, já que somos professores, né, e estamos aqui também representando toda uma rede, certo? Nós temos também, eu vou falar um pouquinho com vocês agora, sobre as metodologias ativas, que vem muito a calhar neste momento. Aí eu vou trazer uma fala aí de um texto, né, do professor Moran, que diz assim: no mundo em profunda transformação, a educação precisa ser muito mais flexível, híbrida, digital, ativa, diversificada. Os processos de aprendizagem são múltiplos, contínuos, híbridos, formais e informais, organizados e abertos, intencionais e não intencionais. Hoje, há inúmeros caminhos de aprendizagens, pessoais e grupais, que concorrem e interagem simultânea e profundamente com os formais e questionam a rigidez dos planejamentos pedagógicos das instituições educacionais. Então, isso é um pouquinho para nós pensarmos como que nós estamos lidando neste momento, se é com rigidez, com flexibilidade, e que o currículo, ele sempre precisa ser flexível, porque o currículo se dá de fato na escola, dentro da sala de aula, é na prática, é quando realmente o aluno aprende que esse currículo realmente ele está sendo utilizado de forma eficaz. Nós temos, dentro desse contexto, as metodologias ativas, e o que vem a ser isso, né? Qual que é o papel do aluno, qual que é o papel do professor. Então, nesse contexto, o professor, ele orienta a aprendizagem do aluno, o aluno participa ativamente dessas etapas, né? Então, o professor, o papel principal dele é orientar a aprendizagem desse aluno, e não somente levar todo o conhecimento que o professor tem de uma forma, como né, fala conhecidíssima de Paulo Freire, no caso da educação bancária, né, depositar tudo aquilo que sabe no aluno, não, fazer com que mesmo, propiciar meios para que o aluno crie os seus mecanismos também de aprendizagem, então, fica mais numa orientação. Então, nessa vertente, vocês veem nessas imagens, são também imagens aqui da nossa rede de ensino, e nas metodologias ativas, o aluno, ele é ativo, como nós vemos nessa imagem aí à direita em cima, né, o aluno, ele está participando ativamente das atividades aí, ele tem muito mais, lógico, mais disposição, né, mais vontade para participar, mais engajamento, é isso que as metodologias ativas procuram trazer, mais engajamento dos estudantes. E aí nós colocamos essa imagem dessa aluna da rede, né, para trazer como reflexivo, como ela está pensando, né? Então, esse processo de pensar, esse processo de construir o conhecimento é muito importante e muito atual também. E nesse contexto todo, o aluno ele será o quê? Ele será protagonista da sua aprendizagem. Nós temos na questão das metodologias ativas, o papel do professor. O papel do professor, ele é e sempre será importante. O professor, ele é fundamental nesse processo de aprendizagem. E nesse contexto das metodologias ativas, ele será o mediador, o orientador e o facilitador de todo esse processo. Tá? Então, é muito importante
que o professor tenha em mente isso, que o trabalho dele sempre será muito valorizado, e principalmente neste momento a qual nós estamos vivendo, né? Eu acredito que com tudo isso que está acontecendo, o professor ele sairá muito mais forte, muito mais assim fortalecido no que se refere mesmo a valorização do profissional, né? O quanto ele é importante. Acho que agora a sociedade toda, né, como um todo, vai refletir e muito isso, para que realmente dê o valor, né, merecido à categoria. Nós temos, nesse contexto das metodologias ativas, nós trouxemos alguns exemplos aí, o primeiro dele é a aprendizagem baseada em problemas, que é o PBL, porque é uma sigla, né, de origem aí, americana, e nesse contexto, nessa forma de ensinar, né, o aluno, ele pesquisa algum problema que esteja acontecendo no seu mesmo, como nós já falamos, sempre voltando mesmo para os problemas da comunidade, para o problema do aluno, e ele faz esse levantamento individual, e depois ele traz para a sala, todos debatem, e o professor orienta, direciona a melhor forma possível. Então, nesse contexto, todos participam ativamente, tá? Nós temos também a gamificação, uma coisa que eu quero assim, deixar bem claro, que a gamificação não é levar jogos para a sala de aula para trabalhar com o aluno, tá? A gamificação é você colocar os elementos de jogos dentro da sua aula, principalmente essa questão do engajamento, né, do trabalho em equipe, tá? Então, tem muitos elementos que são utilizados para fazer o quê? Para que o aluno tenha mais vontade, ele seja mais engajado naquilo que ele está fazendo. E o ensino híbrido, né? Que é um ensino utilizado, está sendo, que já era bem utilizado, né? Então, as escolas que já utilizavam o ensino híbrido se saiu muito melhor, eu acredito, nesse momento, né? Que os alunos já estavam mais preparados. Então, o ensino híbrido, ele consiste nas aulas presenciais e em aulas online, né? Nesse caso, quando nós vamos falar, quando retornarmos, né, eu acredito que a Sônia vai falar um pouquinho, quando nós retornarmos, né, Sônia? Que nós vamos utilizar bastante essa questão aí do ensino híbrido. Então, agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o ensino presencial. Como será, Sônia, o ensino presencial? Como você imagina esse ensino presencial? Bom, para a gente falar desse ensino presencial, a gente vai ter que fazer uma reflexão com 3 perguntas. Como será o posicionamento do professor no retorno às aulas? Como vou recuperar a aprendizagem dos alunos? Qual o legado que fica para a educação após superar a pandemia? Então, a gente tem que refletir sobre isso. Bom, o ensino presencial aí, acho que todo mundo, né, está ansioso para voltar. Pais, professores, sociedade toda está ansiosa por esse ensino presencial. Mas a gente tem que voltar com calma, porque o momento é delicado. Então, nós temos que ter um planejamento, uma biossegurança, voltar com segurança. Então, vários setores estão se movimentando para essa volta, né? Que a gente volte com segurança às aulas, né? E daí, o professor, como professor, o seu posicionamento nessa volta? Eu gostaria de ouvir de você no chat, né? Mas, a princípio, a sua volta tem que ser tranquila, né? Porque nós vamos lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, né? Nós vamos ter que ver quem aprendeu nesse período, recuperar quem não aprendeu, como é que foi esse isolamento social para esses alunos. Alguns tiveram rotina de estudos, outros não estiveram, outros nem tiveram chance de ter essa rotina, né? Alguns conseguiram pegar o caderno físico, outros trabalharam, estudaram pelas redes, né? Conforme o professor propiciou para ele.
Então, eu tenho que pensar um planejamento que eu pegaria as palavras lá do Morin, que a Berê leu para nós antes. O nosso planejamento tem que ser flexível, tem que ser híbrido, digital, ativo e diversificado. Não vai ser fácil, né? Para ver o nosso valor nesse momento, né? Então, essa recuperação da aprendizagem vai exigir muito do nosso planejamento, né? Então, nós precisamos prestar atenção em cada momento, porque nós vamos fazer não só uma recuperação cognitiva, eu não vou também fazer só uma recuperação, mas socioambiental também, né? E qual é o legado que fica para a educação após superar a pandemia, né? Eu acho realmente da inovação, da reconstrução. Olha nós aqui conversando ao vivo e a cores, né? Minha amiga Berenice, Simone, a Gleibe, isso não vai se perder mais, né? Isso vai ser uma constante, mas uma constante bem planejada. E aí, Berenice, o que nós temos mais para terminar? Sônia, então, nós vamos agora, né, um pouquinho para uma parte especial, né? Nós vamos falar sobre a mensagem, nós teremos agora essa mensagem das professoras, né, Elza e Soraya, a professora Elza, nossa secretária de Educação, a professora Soraya, secretária adjunta. E ela deixou essa mensagem aqui aos professores. Professoras e professores, professores e professoras, neste momento atípico em que o mundo está vivendo, esperamos que vocês não percam a esperança e a oportunidade de reinventar e manter o atendimento aos nossos alunos. Não somente, né, as nossas secretárias, mas nós também gostaríamos de deixar uma mensagem aqui a todos os professores, né? E nós gostaríamos de dizer aos professores, vocês são insubstituíveis. Professores, vocês são insubstituíveis. Professores, vocês são insubstituíveis. Dessa forma, nós encerramos a nossa live. Espero que vocês tenham gostado.